Boa noite a todos, muita paz para todos nós. Esse tema, né, sobre a lição a Nicodemos, a gente tirou do livro Boa Nova, né, que é um livro do Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier. Quem não conhece, esse livro é excelente, né, uma ótima dica de leitura aí. Aliás, livro de cabeceira, que é aquele para a gente ler e reler várias vezes, né? E ele traz muitas passagens, né, do Novo Testamento, por isso chamado Boa Nova, que a Boa Nova é o Evangelho de Jesus, né? E quando a gente estava na escolinha de evangelização, tanto como evangelizanda, como quando evangelizadora, tinha uma musiquinha muito bonitinha que falava assim: Nicodemos visitou Jesus, que lhe disse com todo o amor: necessário é nascer de novo para ver o reino do Senhor. Nicodemos fica admirado por não entender a explicação. Nós sabemos que Jesus estava ensinando a reencarnação. Então, quem não conhece essa passagem do Nicodemos, né? A gente precisa primeiro falar quem é esse personagem da Bíblia, né? Esse personagem que aparece no Novo Testamento em alguns momentos, mas que o momento principal dele é quando ele visita Jesus para saber como, né, ele conseguiria encontrar o reino dos céus. E aí, então, a gente pesquisando, a gente viu que o Nicodemos, ele era uma pessoa muito culta, uma pessoa que se dedicava muito aos estudos, né, daquilo que vinha sendo, né, falado para o povo hebreu sobre o Velho Testamento, sobre os profetas, né? Enfim, aquilo que nós conhecemos hoje como Velho Testamento. Então, ele era um grande estudioso da religião hebraica. Ele fazia parte do Sinédrio, né? O Sinédrio ali era uma congregação daqueles doutores da lei daquela época. Na época do Nicodemos, né? O sumo sacerdote era um grande perseguidor de Jesus, né? Que era o Caifás. E ele então fazia parte, né? Ele vinha desde pequeno aprendendo a respeito das leis mosaicas, né? Do Velho Testamento. E ele cresce ali no Sinédrio, então, como um grande estudioso. Porém, não se sabe muito mais a respeito da vida do Nicodemos, além disso. Porém, existe um livro chamado Talmud, que é um dos livros sagrados, né, ali do povo hebreu, que fala o seguinte, que existiu um Nicodemos, né, aí já não está mais no Velho Testamento, na Bíblia, né, está nesse Talmud. Lá cita um determinado Nicodemos, que era uma pessoa muito rica e ao mesmo tempo muito generosa, né? E que provavelmente é o mesmo Nicodemos que é tratado no Novo Testamento. E a palavra generoso, né, chama a atenção da gente. Porque o que seria uma pessoa rica e generosa? É uma pessoa que tem posses, no entanto, ele ajuda outras pessoas, né? É o generoso, é aquele que doa, né? E isso nos faz, às vezes, realmente pensar que esse Nicodemos do Talmud seria esse Nicodemos do Novo Testamento, porque somente ali, dentre aqueles doutores da lei, um espírito já esclarecido espiritualmente é que teria realmente a coragem de, naquele momento, buscar a Jesus para perguntar para ele, afinal de contas, né? Como que eu faço para atingir esse reino dos céus? Afinal de contas, ele era um estudioso, né? Um estudioso das escrituras. E ele ainda não tinha conseguido perceber como que ele faria para atingir esse reino dos céus, né? Esse era o grande questionamento dele. Então, quando Jesus, né, começa o seu trabalho
de deixar exemplificações na terra, né, de pregar, de curar, né, as pessoas doentes, aquele negócio todo, o Nicodemos ele fica muito curioso, né? E ele acredita naquilo que todo mundo dizia, que aquela pessoa, né, Jesus de Nazaré, era o Messias. Ele viu na potencialidade de Jesus em curar, nas palavras de Jesus, realmente o Filho de Deus. Então, a ideia do Messias, ela era uma profecia que já existia desde os antigos profetas. Então, o povo judeu esperava realmente por um Messias. E o Nicodemos enxerga realmente em Jesus o Messias. E depois de tantos anos de estudo, ele percebe que existe um vazio dentro dele. Que vazio é esse? Eu quero atingir o reino dos céus, mas qual é o caminho? Como que eu faço isso? Um dia desses, conversando com uma pessoa da minha família, que ela é muito católica, e frequenta a igreja regularmente, trabalha na igreja, aquele negócio todo, ela falou comigo o seguinte, porque a gente está com uma prima, né, que está no hospital, numa situação assim um pouco delicada, né? Que ela tem esclerose múltipla e a situação dela está se agravando. E a gente conversando, né? Ela falou assim comigo: Ah, Sandra, um dia desses eu li um livro espírita. Eu não sei o nome do livro, eu esqueci. Mas eu li um livro espírita que explica tanto para gente essas coisas, né? Por que as pessoas passam por essa situação? Que às vezes a gente pensa, poxa, fulano é tão bom, mas por que ele passa por isso? Nossa, mas me explicou tão bem. Aí ela disse o seguinte, ela falou assim, eu sou católica, você sabe. Mas, infelizmente, a Igreja Católica não orienta a gente nesse sentido. A Igreja Católica não explica nada disso, né? E agora, falando para vocês sobre o Nicodemos, eu acho que o Nicodemos estava mais ou menos nessa mesma situação dela, né? É aquela pessoa que tem a religiosidade dela, leva aquela religiosidade a sério, estuda, mas falta alguma coisa, né? Falta, tem algum vazio, está faltando alguma explicação, está faltando alguma coisa. E aí, então, o Nicodemos, ele parte, então, em busca de Jesus para perguntar isso para ele, né? E aí é interessante o diálogo entre Jesus e Nicodemos, porque, primeiro, né, o Nicodemos, ele procura por Jesus à noite. Onde que está essa narrativa aí do encontro de Jesus com o Nicodemos? Está no Evangelho de João, no capítulo 3, tá? Lá no Novo Testamento. E aí o João, ele começa a narrativa sobre o Nicodemos, falando que o Nicodemos procurou por Jesus à noite. Por que à noite, gente? Por que ele não procurou por Jesus de dia? Porque a situação era tão grave ali naquele momento, né? Jesus, que para a gente é esse modelo maravilhoso de bondade, de ternura, para eles naquela época, principalmente para o Sinédrio, para os doutores da lei, Jesus representava uma ameaça. Por que Jesus representava uma ameaça? Porque as pessoas naquela época, assim como hoje ainda, né, eram extremamente materialistas. Então, elas não conseguiam enxergar em Jesus essa divindade, né? E eles achavam o seguinte: olha, se esse rapaz aí crescer demais, nós vamos perder o nosso poder, né? Caifás pensava dessa forma. Então, a perseguição a Jesus não partiu dos romanos, mas partiu dos próprios judeus, desses doutores da lei. Então, como Nicodemos fazia parte do sinédrio, para ele era um pouco complicado que as pessoas soubessem que ele foi em busca de Jesus. Então, ele procura por Jesus à noite. E aí, quando ele se encontra com Jesus, ele fala o seguinte: olha, vou ler, né? Porque senão a gente perde a essência aqui das palavras. Mestre, sabemos que vens da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver nele.
Isso aí é uma coisa interessante, porque as pessoas na época que tentavam denegrir a imagem de Jesus diziam que as coisas que Jesus fazia eram coisas do demônio. Olha que similitude com as coisas, com o espiritismo, gente, né? Tanta gente que tenta denegrir aí a doutrina espírita, fala que a doutrina espírita é coisa do diabo. Na época de Jesus falavam isso a respeito dele, né? Que os milagres que ele fazia, as curas que ele fazia, era coisa do demônio. E aí, então, alguns falavam assim, mas o demônio faz o bem, né? Ajuda as pessoas, traz alegria para as pessoas. E o Nicodemos, ele já era um espírito tão mais evoluído que os demais membros do Sinédrio, que ele percebe, sabemos que vens da parte de Deus, pois somente quem vem da parte de Deus pode fazer as coisas que você faz. Percebam que o Nicodemos não perguntou nada para Jesus. Ele perguntou alguma coisa? Vocês viram aqui o Nicodemos perguntando como é que eu faço para chegar no reino dos céus? Não, ele não perguntou. E eu achei até estranho quando eu fui ver lá em João, porque eu falei assim, gente, cadê a parte que o Nicodemos pergunta sobre o reino dos céus? Nicodemos não perguntou, mas Jesus percebeu em Nicodemos qual era a dúvida do Nicodemos, né? Qual foi o motivo que levou Nicodemos a procurá-lo? E aí Jesus responde para ele dessa forma, ó, sem ele perguntar nada. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o Nicodemos ficou então, né? Primeiro, como que ele sabia que eu ia perguntar isso? Segundo, como assim nascer de novo? E aí o Nicodemos pergunta: mas mestre, como alguém pode nascer sendo velho? Por acaso posso entrar no ventre de minha mãe e renascer? E aí Jesus responde: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do espírito. Como pode ser isso? Pergunta Nicodemos. E aí Jesus responde: você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Eu falei de coisas terrenas e você não me entendeu. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? E aí depois tem outras citações ali sobre o que Jesus falou com ele, mas o que importa para a gente aqui nesse momento é esse pedacinho. Principalmente esse de, se eu te falando de coisas terrenas, você não me entende, imagina se eu falar para você de coisas celestiais. Será que mesmo Nicodemos, tendo um pouco mais de evolução, será que ele estaria preparado para ouvir a respeito da reencarnação? Será que ele entenderia o processo reencarnatório? Né? Então, nessa citação, Jesus diz o seguinte: primeiro, o que será reino dos céus? Primeiro, Jesus sempre dizia o seguinte: o reino dos céus está dentro de quem? De nós. Né? Primeira coisa, o reino dos céus está dentro de vós. Então, se entende que o reino dos céus é a perfeição espiritual. Como que nós chegamos à perfeição espiritual? Se a gente acredita que nós só vivemos uma vez, de que forma um ser humano pode chegar à perfeição espiritual? A gente, quando vai passando os anos, né? E a gente começa a lembrar da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude, a gente não tem a impressão que foi ontem, né? Nossa, parece que foi ontem, já tem 30 anos, já tem 40 anos. Então, a verdade é que
O tempo, ele passa muito rápido, né? Eu costumo falar que 100 anos passa assim, né? Passa muito rápido. E o meu avô paterno, ele viveu 100 anos e ele falava que a vida passa muito rápido, né? Então, será que mesmo que a gente conseguisse viver 100 anos, esses 100 anos seria suficiente para a gente evoluir espiritualmente? Para a gente chegar no reino dos céus, citado por Jesus? Eu acho que não, né? A gente ainda teve o privilégio de ter, né, a oportunidade de ter um conhecimento religioso, a gente ainda teve a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, outras pessoas, né, dentro das suas religiões, mas a gente fica imaginando, por exemplo, aquela pessoa que nasce lá no meio da criminalidade, né? Aquela criança que nasce, às vezes, com a mãe presa numa penitenciária, ou uma pessoa que, né, vai dar à luz lá debaixo da ponte, né? Que oportunidade essa pessoa teria de, em 100 anos, evoluir espiritualmente sem nenhum exemplo, né, de amor ao próximo, sem nenhum exemplo de caridade? Como que se dá isso, né? Se a gente só vive uma vez só. E aí Jesus vem ensinar para a gente que a gente só atinge a perfeição nascendo de novo. E o que é a reencarnação para a doutrina espírita? São as oportunidades que nós recebemos para que nós possamos gradualmente chegarmos à perfeição espiritual. Não é isso? A Terra, assim como os outros planetas, né, habitados, eles são escolas, e a gente imagina então como que se cada reencarnação nossa fosse uma etapa de estudo, fosse um ano de estudo, né? Então aquele ano ali que eu vou estudar, faz de conta que é uma encarnação. Terminou aquela encarnação, entramos de férias, mas não tem férias não, que no plano espiritual não tem férias, né? Mas vamos supor que o período que a gente fica no plano espiritual fossem as férias escolares. Aí a gente vai começar outro ano, né? E a gente só passa para o ano seguinte se a gente conseguiu passar pelas provas do ano anterior, não é isso? Então é como se fosse uma escola e cada encarnação nossa fosse um ano diferente. Então, a gente começa lá no maternal, aprendendo a segurar no lápis, aprendendo a segurar o giz de cera, aprendendo a dar os primeiros tracinhos, os primeiros rabiscos, para a gente ir evoluindo nessa, vamos dizer assim, nessa nossa vida escolar, até a gente chegar lá na faculdade, e da faculdade a gente continua evoluindo para uma especialização, para um mestrado, para um doutorado, para um pós-doutorado, e aí vai. Assim é a evolução espiritual, né? Então, quando nós começamos a reencarnar no reino hominal, né? Ou isso não existe na verdade, né? Porque nós fazemos parte do reino animal, mas dizendo assim de uma forma para a gente diferenciar o reino animal do nosso reino, quando nós passamos a reencarnar como homens, é como se nós estivéssemos dando aqueles primeiros rabiscos lá no maternal, né? A gente vê isso exemplificado nos homens primitivos. E aí, à medida que a gente vai reencarnando, a gente vai aprimorando a nossa capacidade intelectual, a gente vai aprimorando a nossa forma física, mas também a gente vai se aprimorando espiritualmente, né? Infelizmente, nós ainda habitamos, né? Felizmente ou infelizmente, nós ainda habitamos um planeta ainda muito materialista, né? As pessoas ainda são muito materialistas. O dinheiro muitas vezes fala mais alto até do que os sentimentos para as pessoas, né? Então nós ainda estamos nessa fase, mas muitos de nós já vamos, né, já estamos buscando a nossa espiritualização. Um exemplo, nós estamos aqui hoje, não estamos? A gente podia estar vendo a novela, a gente podia estar vendo o jornal, a gente podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós estamos aqui.
nós optamos por estarmos aqui estudando juntos. Estudando sobre o quê? Estudando o Evangelho de Jesus. Então, isso já significa que nós estamos em busca da nossa espiritualização. Não é isso? Então, quando Jesus fala com Nicodemos que é necessário nascer de novo, ele fala a respeito da reencarnação, porque somente através de vidas sucessivas é que nós conseguimos avançar na evolução espiritual. É só através da reencarnação que nós conseguimos nos aperfeiçoar intelectualmente e espiritualmente. Não é um ciclo, é um avanço, é você andar para frente e para o alto, sempre, né? Sempre para frente e para o alto. Jesus, que é um espírito que está bilhões de séculos na nossa frente, em evolução espiritual, ele não parou por aí, não. Ele continua avançando espiritualmente. E nós, atrás dele, né? Ou pelo menos é isso que ele deseja de nós, que nós realmente possamos segui-lo nessa trajetória de luz, né, que ele deixou para a gente. Mas além da questão da reencarnação, Jesus fala uma outra coisa também, que a gente deve renascer nas nossas intenções, nos nossos sentimentos, na nossa questão espiritual. Que nós devemos deixar o materialismo de lado e buscarmos a espiritualização. Isso também é um renascer, né? Não me adianta ter 1 milhão de reencarnações e nesse 1 milhão de reencarnações eu ser sempre a mesma pessoa. Eu ser sempre aquela pessoa materialista, né? Então eu tenho que buscar avançar espiritualmente. É o renascer do espírito, é o renascer dos sentimentos, é a gente substituir aquelas coisas negativas que nós muitas vezes nutrimos, que nós muitas vezes acalentamos durante várias reencarnações, coisas que só nos trouxeram sofrimento, coisas que só trouxeram sofrimento para as pessoas que nos rodeiam, e nós começarmos a ter uma nova atitude perante a vida. No livro Fonte Viva, capítulo 56 do Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico, o Emmanuel, ele trata a respeito dessa conversa entre Jesus e Nicodemos. E quando o Emmanuel vai falar a respeito, ele vai explicar, né, essa passagem do Nicodemos, ele fala o tempo todo do renascer, mas não a reencarnação. Ele fala sobre esse renascer interior, né? Sobre essa mudança de atitude perante a vida física, sobre essa mudança de atitude perante a vida espiritual. E a gente, ultimamente, tem ouvido falar, e tem falado muito, a respeito dessa questão do nosso planeta estar caminhando para a regeneração, né? Então, nós já estamos no processo de transição. Né? E os livros espíritas, na grande maioria, quando eles foram escritos, né? Eles foram escritos entre a década de 40, a década de 70, 80, mais ou menos, né? E nós que estamos no ano 2022, a gente está muito mais próximo desse período de transição se completar e a gente entrar definitivamente no mundo de regeneração, né? O que seria esse mundo de regeneração? Seria um mundo onde as pessoas buscariam mais a espiritualidade, né? Aonde o materialismo ele começa a ser secundário e não o principal, como é hoje em dia, né? E aí a gente tem a espiritualidade, né? O plano espiritual superior tem tido muito a preocupação conosco, com a nossa estadia, né, com a nossa permanência no planeta Terra, porém como um planeta de regeneração, né? Então, quando Jesus falou lá no Sermão do Monte, né,
que aqueles que fossem mansos, aqueles que fossem pacíficos, eles herdariam a terra. O que ele quis dizer com isso? Que aqueles que seguissem os ensinamentos dele seriam aqueles que permaneceriam no planeta Terra quando esse se transformasse de prova e expiação para planeta de regeneração, né? Então, a respeito disso, eu achei aqui no livro Estudando a Mediunidade, esse aqui é bem velhinho, esse aqui é da década de 60, as paginazinhas tudo amarelinha, mas existe dele, né, edição atual. O Martins Peralva, que é autor do livro, ele, baseando-se nas obras do André Luiz, e principalmente no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele vai trazer o primeiro capítulo, que fala sobre estudar a mediunidade. Ele fala a respeito dessa questão da nossa mudança interior. Então, ele fala o seguinte, que nós estamos saindo da era da matéria, que é o mundo de provas e expiações, para a era do espírito, que é o mundo de regeneração, né? Então, ele fala a respeito da questão da mediunidade, mas ele fala também de nós, independente se a gente trabalha com a mediunidade ou não trabalha com a mediunidade, ele fala a respeito de todos nós. Então, baseado, né, nos ensinamentos de André Luiz, ele fala o seguinte, olha, modifiquemos os nossos hábitos, aprimoremos os sentimentos, melhoremos o nosso vocabulário, purifiquemos os nossos olhos, exerçamos a fraternidade, amemos e sirvamos, estudemos e aprendamos incessantemente. Olha uma frase pequena, quanta coisa profunda ele fala para a gente, né? Modificar os nossos hábitos, porque já é hora, gente. Não dá mais para esperar, não. Sabe como? Aqueles trabalhadores da última hora, os tempos já são chegados, né? Enquanto o pessoal aí fora tá todo mundo esperando, falando assim, nossa senhora, as coisas que estão acontecendo agora é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, é a transição planetária, né? Então ele fala para a gente modificar os nossos hábitos. Quais são os nossos hábitos que são tóxicos? Hoje em dia se usa muito esse termo, né? Aquilo que não te faz bem é tóxico. Então, quais são os nossos hábitos que são tóxicos? E para isso, a gente tem que buscar uma frase que Jesus falou isso, Confúcio falou isso, Sócrates falou isso, conhece-te a ti mesmo. A gente tem que começar um processo de autoavaliação para a gente poder também saber aquilo que a gente precisa mudar na gente. Mas essa autoavaliação, ela tem que ser uma autoavaliação sem piedade. Que às vezes a gente fica com peninha da gente mesmo, né? Ah, mas eu faço isso, por quê? Por quê? Por quê? Coitadinho de mim, né? Mas o que você faz é um hábito nocivo? É um hábito que te traz prejuízo, tanto físico quanto espiritual? Então é hora de mudar esse hábito, né? Aprimoremos os sentimentos. Há uma frase, né, que diz o seguinte: nós somos feitos à semelhança de quem mesmo? De Deus. Isso significa que tudo aquilo que a gente imagina como sendo perfeição divina, nós também possuímos. Então, se quando nós pensamos em Deus, nós pensamos em bondade, nós temos bondade em nós. Se nós pensamos doçura, nós temos doçura em nós. Se nós pensamos em fraternidade, nós temos fraternidade em nós. Então, tudo aquilo que nós observamos em Deus, nós temos dentro de nós. A gente só precisa purificar os nossos sentimentos. Como é que a gente faz isso? Também se autoconhecendo. Quais são os sentimentos que eu nutro, que eu, às vezes, incentivo até dentro de mim mesmo, mas que não são sentimentos bons? Ah, eu sou uma pessoa muito ciumenta. Ah, eu sou uma pessoa que tem um pouco de inveja dos outros. Esse um pouco é só para dar uma amenizada na situação, tá?
Eu tenho um pouquinho de inveja dos outros, né? Ah, eu guardo rancor. Ah, se fulano fizer isso comigo, eu não levo desaforo para casa. Então, são essas más tendências que a gente precisa começar a domar em nós mesmos. É uma coisa que dá trabalho, não dá, gente? Esses dois itens que a gente viu aqui, ó, modificar os nossos hábitos, aprimorar nossos sentimentos, dá trabalho, não dá? Dá trabalho. Melhorar o nosso vocabulário. Isso significa a gente não falar palavras de baixo calão, né? Coisas, falar, não é só falar não, tá, gente? Falar, se manifestar de alguma coisa, seja, né, seja através da música, tudo aquilo que sai da boca, você está falando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente utiliza, a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente fala com as pessoas. Quando a gente, às vezes, quer falar alguma coisa com alguém, né, chamar a atenção de alguém, por exemplo, a gente tem duas formas de fazer isso. A gente tem uma forma que chama conversar e a outra brigar. E a gente falar as coisas com as pessoas brigando, gritando, isso não leva a nada. A outra pessoa vai ficar com raiva e não vai resolver a situação que precisa ser resolvida. Né? Então, a gente precisa se educar, né? Nesse sentido de como falar, de o que falar. Tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. Então, lembrando, né, de uma história que a gente conta sempre, que é uma história do Chico, que o Chico teve um dia que indo para o trabalho, ele estava atrasado, e aí então uma senhora vira para ele e fala: Ah, Chico, na hora que ele passa em frente à casa dela, eu estou precisando tanto conversar com você, e o Chico atrasadão para o trabalho. Aí ele fala: Ô, senhora, não sei o que, fulana lá, esqueci o nome dela. Agora eu não posso porque eu estou muito atrasado, e ele passa por ela. E aí o Emmanuel para ele lá na frente e fala: volta e escuta o que ela tem a te dizer. Mas eu estou atrasado, volta assim mesmo. E aí o Chico volta, conversa com ela, aquele negócio todo e tal. Aí quando acaba a conversa, o Chico despede e vai ele, né? Com um dobro de pressa para o trabalho. E aí o Emmanuel vira para ele e falou assim: agora dá uma olhadinha para trás. Quando o Chico olha para trás, ela está falando: ô Chico, vai com Deus, que Deus te abençoe. E o Chico vê, né, através da clarividência, a quantidade de perfume de pétalas de rosa saindo da boca daquela mulher em direção a ele, o abençoando. Então, da mesma forma que quando a gente usa boas palavras, quando a gente fala boas coisas, quando a gente abençoa, né? Fluidicamente da nossa boca saem coisas maravilhosas, da mesma forma quando a gente fala coisas negativas, quando a gente ofende as pessoas, sai da nossa boca um vespeiro, né? Quer dizer, coisas ruins, coisas, né, negativas. E aí, então, a gente precisa realmente tomar muito cuidado com o vocabulário e com a forma como a gente fala com as pessoas. Aprimoremos, não, purifiquemos os olhos. O que é purificar os olhos, gente? Pingar colírio? Não. Purificar os olhos é a gente não ser fofoqueiro. A gente não ficar olhando a vida dos outros para ter alguma coisa para falar. A gente muitas vezes esquece de olhar a própria vida da gente e a gente fica a observar a vida dos outros, né? E a gente, às vezes, a pessoa não precisa nem fazer nada para a gente já estar olhando a pessoa com maus olhos. Fulano aproximou muito de ciclano, aí tem, né? Isso é quando os nossos olhos são maus. A gente enxerga o mal aonde muitas vezes ele nem existe. Então nós precisamos purificar os nossos olhos, né? A gente olhar as coisas e se aquilo ali há algum mal, que a nossa boca não faça parzinho com os nossos olhos e comece a soltar besteira por aí, a fazer fofoca, a falar da vida dos outros, né? Exerçamos a fraternidade. O que é fraternidade? É o sentimento de amor ao próximo.
Amemos e sirvamos, amar as pessoas e servir as pessoas. Jesus veio para nos servir, ele não veio para ser servido. Se Jesus veio para servir e não para ser servido, imagina a gente, né? Na nossa pequenez. Estudemos e aprendamos incessantemente. Estudar, gente. O que o Kardec fala para a gente o tempo inteiro? Estudo, né? O Kardec era muito a favor do estudo. E a gente tem uma preguiça doida de estudar. Por isso que a doutrina espírita tem um número muito pequeno de pessoas, se a gente for comparar o espiritismo com outras religiões, né? Porque às vezes, enquanto em outras religiões, basta você vir aqui, dar o seu dízimo e tudo será alcançado, né? Sem citar religião nenhuma, no espiritismo o negócio é o seguinte: tem que estudar, aprender, botar em prática. Isso ninguém quer. Mas não tem outro caminho, né? Não existe outro caminho. A gente aprende, a gente evolui através do estudo. A gente aprende a acertar através do estudo. Então não tem outro caminho, né? É sempre realmente através do estudo e do aprendizado incessante. Aí ele continua, Martins Peralva, olha, temos que deixar os milenares hábitos que nos cristalizaram os corações, como abandonamos a roupa velha ou o calçado imprestável que não mais satisfazem os imperativos da decadência e da higiene. Então, nós precisamos nos despir das nossas roupas velhas, quer dizer, dos nossos maus hábitos, daquilo que já não cheira bem, daquilo que já não veste bem, daquilo que está roto, daquilo que está rasgado em nós. E nós precisamos renascer. Ou seja, a gente precisa começar a praticar os bons hábitos, praticar os bons sentimentos. Ninguém passa a ter virtudes de uma hora para outra. A gente precisa de prática, a gente precisa de exercício. E a pergunta é: quantos séculos mais nós vamos esperar para a gente poder começar a dar os primeiros passos rumo à perfeição espiritual? Quantos séculos nós já perdemos? Há quanto tempo Jesus veio à Terra? Há mais de 20 séculos. Há mais de 20 séculos que nós conhecemos a mensagem do Cristo. E nós ainda não nos dispusemos a esse renascimento. Nós reencarnamos e desencarnamos, reencarnamos e desencarnamos, mas e o nosso empenho em realmente renascer espiritualmente? Será que nós já tomamos essa decisão? E se nós ainda não tomamos, será que a gente pode ainda esperar mais um pouco? Será que a gente pode esperar assim, vou começar a evoluir depois que eu aposentar? Por enquanto eu vou continuar brigando com todo mundo, vou continuar sendo a mesma pessoa que eu sou assim e pronto e acabou. Quanto tempo mais a gente vai protelar? E lembrando que quanto mais tempo a gente teima em vestir essas roupas rasgadas, esse sapato que já está furado, né? A gente teima em continuar vestido com os nossos velhos hábitos, mais a gente sofre. E a gente fala assim: poxa vida, eu sofro tanto, eu queria tanto ser feliz. Mas o que a gente tem feito nesse sentido? E felicidade não é comprar sapatos, não é comprar roupas, não é comprar a bolsa da Gucci, né? Não é ter o carro do ano, porque tudo isso é matéria, tudo isso passa, tudo isso é passageiro. O que eu tenho feito para realmente conquistar o meu verdadeiro tesouro, que é o tesouro espiritual? Que é o único, quando eu desencarno, que eu carrego junto comigo. Que é o único que me garante paz de espírito. O que eu tenho feito para adquirir tudo isso?
Então, já passou da hora de nós renascermos. A gente já está protelando, a gente já está empurrando com a barriga, né? Então, o que essa lição de Nicodemos traz para a gente, né? A lição de Jesus para Nicodemos é que já nós não podemos mais esperar. Que a gente tem que correr atrás do prejuízo de séculos fazendo besteira e a partir de agora a gente tomar uma nova atitude na vida da gente. A gente renascer de fato espiritualmente. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada.